setembro de 2003, um crime chocou o país. A apaixonada adolescente Liana Frendebá, de 16 anos, vai acampar com um namorado em uma cidade na Grande São Paulo, escondida da família. O casal é brutalmente assassinado por bandidos, um deles menor de idade, o Champinha. O caso reacendeu o debate sobre a maioridade penal no Brasil. Nos estúdios eu recebo o pai de Liana, Ari Frendebá, que é candidato a deputado federal pelo PPS. Olá, Ari, primeiro um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios e eu começo perguntando se a morte da sua filha motivou o senhor a se candidatar à Câmara dos Deputados e se 7 anos depois o senhor está satisfeito com a punição dos autores do crime. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Sem dúvida, o que me motivou, e somente isso me motivou a ser candidato, foi não só o fato do crime, mas sim, mais do que isso, a inação do Estado. Até hoje fazem quase 7 anos que a Liana foi assassinada e nada aconteceu, nenhuma alteração na legislação que eu julgo extremamente importantes aconteceram, nada andou para frente e conforme já depois de quase 7 anos eu vi que o único caminho é talvez eu tentar uma vaga como deputado federal, para a gente tentar buscar as alterações que eu julgo extremamente importantes para a gente começar a mudar o quadro de violência envolvendo adolescente no Brasil. E nesse período, Ari, você fundou uma ONG, não é isso? Que é Viva em Segurança. Queria que você falasse um pouquinho dessa ONG e o que você pretende com a ONG, e o que você pretende na Câmara, o que precisa se mudar no Código Penal brasileiro. Bom, primeiro com relação à ONG, que chama Instituto Viva em Segurança, ela tem por objetivo ações focadas nas áreas de educação e segurança, que são os focos da minha campanha também, de todos os meus projetos. Então, o que nós pretendemos é trabalhar nessas ações de segurança e educação e, ao mesmo tempo, fomentar o discurso da opinião pública, envolver o cidadão no debate envolvendo segurança e educação. E, através desse debate, fomentar essa pressão também para que os deputados, comigo eleito ou não, os deputados discutam esse assunto. A gente pretende atrapalhar no bom sentido para que esses assuntos entrem na pauta efetivamente, que eles sejam decididas, tomem ações efetivas para a gente poder caminhar para um futuro melhor. Isso, Ari, você estava falando até que você se baseia nisso, né, que acha que tem que motivar mesmo a população a tomar um partido, que você se baseia justamente na situação da lei ficha limpa, não é isso? É um ótimo exemplo realmente, o caso da lei chamada lei do ficha limpa. Por quê? É evidente que a maioria dos deputados não tinha nenhuma pretensão de ver essa lei em vigor. Para que realmente a gente comece a ter pessoas de ficha limpa na política. E somente isso aconteceu através da pressão popular. A única forma realmente que eu tenho acompanhado de algumas alterações extremamente importantes que não são tomadas, somente através da pressão popular que as coisas começam a andar. Então, uma das funções dessa ONG é fazer essa pressão todos os dias, o tempo todo. E Ari, eu queria perguntar para você, o que você acha da situação do Champinha? Você é a favor de acabar de baixar a maioridade penal? Você é a favor da pena de morte no Brasil? Qual a sua posição? O que você acha que precisa mudar no Código Penal brasileiro? Bom, essa pergunta é extremamente importante, porque eu desde o início, aliás, no início da minha participação política, logo após o crime, ficou quase que carimbado em mim como defensor da redução da maioridade penal. E eu, durante esse tempo todo, me aprofundei muito nesse tema e hoje sou radicalmente contrário à redução da maioridade penal. Isso não quer dizer que eu sou pelo perdão do criminoso, mas sim, eu tenho uma proposta muito mais abrangente, na verdade, e que vai atacar o problema no seu ponto crucial. O que eu proponho, não a redução da maioridade penal, mas sim a responsabilização de todo menor que comete crime hediondo. O que eu pretendo com isso é de que o menor de 15 anos, hoje se discute a redução para 16 anos, é o número que se achou e se tirou da cartola isso.
Por que eu digo tirou da cartola? Porque um dos argumentos é que se o jovem pode votar com 16 anos, então ele pode responder criminalmente com 16 anos. Eu discordo. O jovem pode votar com 16 anos porque ele já tem uma consciência política, efetivamente, mas o matar é muito anterior aos 16 anos. Uma criança de 7 anos já tem a noção do que é matar. Então, o que eu pretendo com essa proposta é de que o menor que cometa crime hediondo, independente da sua idade, ele responda pelo ato praticado. Se ele tiver 15 anos, estuprou e matou, ele vai sim responder pelo crime que ele cometeu. Se ele tiver 16, 17, pouco importa. E não se fala de redução da maioridade penal. E sim, o que importa é o ato praticado por esse jovem. Tá? Então, e como seria essa pena? Como ele cumpriria isso? Como ele seria responsabilizado por isso? O menor julgado, primeiro ele vai passar por um exame para ver se ele tem consciência do ato praticado. E tendo consciência do ato praticado, ele vai ser emancipado pelo juiz para responder criminalmente por esse ato. E se condenado, cumprir pena numa unidade da Fundação Casa até atingir a maioridade, e se ele tiver uma pena ainda a cumprir, que ele continue no sistema carcerário comum. Mas é muito importante porque dessa forma primeiro, nós vamos evitar que o traficante que hoje recruta um jovem de 16 anos para trabalhar no tráfico, se a gente reduz a maioridade penal, a única coisa que vai se fazer é migrar essa violência para uma idade inferior. E com essa minha proposta, não, nós vamos atingir o problema onde ele existe. Não vai haver distinção de idade, é o ato praticado, é a individualização da pena. Certo. Ari, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias e, por favor, queria deixar a câmera aberta aí para o senhor explicar para o telespectador do NGT Notícias por que votar em Ari Frindebá para a Câmara Federal. Bom, o meu número é 2332 e eu acredito que a minha candidatura pode sim fazer uma grande diferença no cenário político por conta da minha experiência de vida, que eu entendo que me qualifica de uma forma diferenciada para poder participar desse debate. A minha história fez com que a minha família e toda a população sofressem muito com tudo que aconteceu com a nossa família. E isso faz toda a diferença na hora de se discutir questões de violência. Quando no início eu ouvia dizer não se pode julgar, alterar as leis no calor das emoções. O calor das emoções passou, mas a minha lucidez permanece. Eu acho muito importante que na hora de nós votarmos, nós pensemos efetivamente em quem vai lutar pela população, quem vai lutar pela segurança e pela educação, que são os assuntos cruciais para a gente poder pensar num país melhor daqui 20 a 30 anos. Através de profundos investimentos em educação e votando em pessoas extremamente sérias. E eu entendo que eu estou qualificado para poder fazer alguma diferença no debate político, não só eu, como alguns candidatos muito bons que a gente tem visto nas campanhas. O que não se pode permitir é fazer palhaçada em Brasília. O Senado, a Câmara, não é um lugar engraçado, não é para ter gente brincando. A ideia é de que a gente tenha, sim, começando a fazer a diferença, começar a colocar pessoas realmente comprometidas com o país, comprometidas na formação de um país melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Ari, só para terminar, eu queria só acrescentar que a gente estava conversando antes de você entrar aqui no estúdio, e você estava conversando como que a população recebe a sua candidatura. E você tem um exemplo disso, você esteve no domingo passado na cidade onde Liana foi assassinada, em Embu-Guaçu. Como é que foi? Eu queria que você contasse para o telespectador. Bom, eu estive no domingo em Embu-Guaçu e para mim, obviamente, é uma ação muito difícil, mas eu entendi de que lá era um lugar muito importante de eu visitar e, de fato, a recepção da população é enorme. As pessoas ficam muito felizes quando vem um candidato sério, que tem propostas sérias, que tem uma história séria e que tem uma conduta idônea e séria. Eu cheguei a ouvir de algumas pessoas de que a cidade me deve isso. Eu acho que não é a cidade me deve, eu acho que a cidade precisa de pessoas comprometidas. A cidade e o país precisa de pessoas que realmente não pensem no seu futuro, pensem no futuro do Brasil. O voluntariado que a gente tem tido na nossa campanha é gigantesco, pessoas do estado inteiro mandando e-mails pedindo material, quer dizer, o envolvimento da população. Quando vê um candidato que pode ser uma boa opção,
é muito grande, é muito emocionante a gente ver as pessoas que pensam e que querem realmente fazer a diferença. E o momento de fazer a diferença é na hora do voto. É o único momento num país democrático que nós cidadãos, podemos realmente discutir a política. Depois não adianta falar que a política é corrupto, a política é uma porcaria, se a gente vota mal. Então é muito importante se votar com muita consciência em pessoas que pensam efetivamente. Ari, queria muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui no NGT Notícias. Sucesso não só pela sua campanha, mas aí pela sua luta pessoal e por uma luta que acho que não é só sua, é do Brasil todo, porque todos nós somos vítimas da violência. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado e parabéns por essa iniciativa de trazer esse espaço extremamente democrático para levar à população pessoas comprometidas e realmente que têm ideias a apresentar. Obrigada. Muito obrigado. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões para o e-mail noticias@redeng.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição do nosso telejornal. Até mais!